Vou passar a palavra à doutora Flávia Parente, psicóloga e integrante do movimento Para Todos, e depois para a doutora Bárbara Parente, que elas não são parentes. Não, não. Mas, enfim. Flávia, 20 minutos, 20 rigorosos minutos, como foram esses agora? Olha, eu tô vendo. Eu tô até aqui com um cronômetro. Eu vou falar fora do microfone, não sei se tem alguém com deficiência visual, com baixa visão, ou alguém cego. Então é só para poder me localizar espacialmente. Eu estou à frente do palco. Meu nome é Flávia, eu estou vestida aqui de branco, bolinhas pretas, tá? E eu não sei se tem alguém aqui que precise de libras, mas eu acho que isso é uma questão interessante. Quando a gente olha esse auditório, eu vou pegar aqui 5 minutos. Desculpa, agora eu botei o cronômetro. Vou pegar aqui 5 minutos para poder falar algumas questões que foram discutidas aqui na mesa, que eu tenho toda uma coisa preparada ali, um PowerPoint, mas eu estou louca para falar sobre algumas coisas. Quando a gente falou muito aqui de visibilidade da pessoa com deficiência, e se a gente olhar em volta, não sei se a gente tem aqui no nosso auditório hoje uma pessoa com deficiência. Então, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar também, né? Por quê? Porque a gente tem que pensar na vida adulta, não é agora. A gente tem que pensar na vida adulta que começa quando aquela criança nasce ou quando se recebe o diagnóstico. Então, essa é uma questão que eu acho que é fundamental. Por que que as pessoas com deficiência não estão aqui nesse auditório ou não estão aqui compondo essa mesa? Porque a gente precisa ter esse protagonismo das pessoas. Por quê? Porque o que acontece é que muitas não conseguem chegar a esse lugar. Porque muitas não conseguem chegar à universidade, porque muitas vão parando no meio do caminho, né? E quando aí a gente tem que cuidar de uma educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, da universidade, né? Porque a gente fala de acessibilidade, fala de mediador, fala de questões muito relacionadas a como garantir o acesso, como garantir o aprendizado para aquela pessoa, mas a gente não fala também, a gente fala muito de criança, mas a gente não fala daquela pessoa adulta. E aquela pessoa adulta vai chegar na universidade, se a gente trabalhar bem e se todo mundo fizer a sua parte. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é uma sociedade que é solidária, é um princípio lá constitucional, né? Eu sou psicóloga, mas eu vou fazer aqui um pequeno parênteses. Eu tenho uma outra formação, já estive nessa casa, já estudei nessa casa. Eu sou advogada, fiz a escola de magistratura, fiz mestrado em Direito e depois tomei uma decisão na vida que foi mudar. E aí eu fui trabalhar com psicologia, fui fazer psicologia e me vi trabalhando com pessoas com deficiência. Por quê? Porque eu entrei numa escola para trabalhar como estagiária e tinha uma criança com uma síndrome muito rara chamada Cornélia de Lange, que eu não sei se vocês conhecem. É uma síndrome, a principal característica mais visível são essas sobrancelhas juntas, né? Então houve até um movimento muito grande para dar maior visibilidade a essa síndrome. E tinha uma criança e falou assim, ele não fala, ele isso, ele aquilo. Eu falei assim, vamos ver a criança, né? E aí eu vinha trabalhando como estagiária, tentando fazer com que ele ganhasse autonomia para um final, até o final daquela semana, conseguisse, sei lá, durante um período, conseguisse tirar as meias, né? E aí ele estava todo dia tirando os sapatos, colocando no cesto, e aí ele vinha nesse processo. Bom,
tira, vamos tirar, você consegue. E eu conversando com ele, quer dizer, entendendo também quais são os limites daquela criança, porque aquela escola, né, a escola tem que ser um lugar de prazer, não é um lugar para aquela criança se sentir mal, então eu não vou ficar ali, você tem que ver o quanto aquela criança suporta aquilo, né? Essa coisa, não, você consegue, às vezes não consegue. Então a pessoa tem que ter aquela sensibilidade para ver até que ponto você pode forçar ou pode pedir e solicitar daquela criança. E ele estava tentando tirar, e aí um belo dia ele percebeu que estava difícil. O que ele fez? Ele pegou, jogou a perna para uma professora auxiliar, que foi lá e, tchum, em 2 segundos tirou a meia. Então eu estava trabalhando um tempão para ver se ele conseguia tirar a meia, e aí em 2 segundos meu trabalho foi assim, por água abaixo. Eu falei assim, meu Deus. Então eu falei assim, gente, não é possível, né? A gente tem que estar mais preparado, né, dentro das salas de aula. Eu estava ali como estagiária de psicologia, e a gente vê muitas vezes pessoas de psicologia ou estudantes de psicologia trabalhando em sala de aula como mediadores e trabalhando em sala de aula como professores substitutos, professores auxiliares, e às vezes não tem formação. Não tem formação porque ela fez errado, não fez. É isso, é uma sala caótica, um monte de criança, e aí às vezes você vai lá e puxa mesmo, mas tem que ter um olhar para você ver o que aquela criança é capaz de fazer. Porque quando a gente olha uma pessoa com deficiência, a gente olha só o que ela não faz, o que ela não consegue. Então você recebe um diagnóstico e normalmente é uma pancada. Por quê? Porque você vai logo, sei lá, para o Google, pumba. Aí fala assim, ela não vai falar, ela não vai abraçar, ela não vai ter contato visual, ela não sei o que, não. O que ela vai fazer? Não tem um. Busca o que essa criança vai fazer, o que essa pessoa vai fazer. Entendeu? Um desafio aqui. Não tem no Google, né? Aquela coisa. Por quê? E aí a gente tem que olhar o que essa criança vai fazer, o que essa pessoa vai fazer. Então, acho que isso é extremamente importante. Então, a ideia depois, não existia na psicologia uma matéria sobre inclusão da pessoa com deficiência. Então, foi incluída essa disciplina no curso de psicologia da PUC, e foi uma luta nossa. E aí, por acaso, nesse momento, eu entrei no Para Todos, e aí essa matéria, na mudança do currículo, virou uma disciplina obrigatória. Então, a partir de 2018, essa disciplina, todo mundo que se forma na PUC, né, no curso de psicologia, tem que necessariamente fazer uma disciplina sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Então, ela vai saber o que é a pessoa com deficiência, saber como se referir a ela, saber tipos de deficiência, enfim, são pinceladas, né? A gente vai falar sobre, mas já é um começo e já é uma mudança de cultura. E o que a gente vai destacar é principalmente também essa questão da autonomia, né? Porque isso é importante, porque essas pessoas vão chegar na vida adulta. Então, o Para Todos, nesse fim de semana especificamente, teve um debate justamente sobre os desafios da vida adulta. Quais são os desafios da vida adulta? Os desafios da vida adulta é autonomia, né? O que caracteriza a gente como adulto, né? O que uma criança não faz, né? Ela não pode decidir por si, né? Então, trabalho, ela não vai trabalhar, e ela não tem uma vida sexual. Então, isso foi uma discussão que aconteceu. Por quê? Porque esses são os desafios, né? A pessoa tem que ter independência, autonomia, né? Vai ter que estar inserida no mercado de trabalho. Então, alguém com, sei lá, com quantos anos o seu filho tem? 17. Vou fazer uma provocação. Está na hora dele trabalhar.
Porque, não sei, eu acho que é importante a gente pensar nisso, porque a escola, né, isso aí é uma questão, a gente pode enfim, discutir isso, foi só uma pequena provocação, que a gente teve uma experiência muito interessante também em Casimiro de Abreu. A gente fez, o Para Todos mapeou junto à secretaria todas as crianças que tinham deficiência nas diversas escolas. E a gente foi vendo, tinha muita criança, adolescente, com 18 anos, dentro da escola. Eu falei, senhora, dentro da escola, essa criança tem que estar, no mínimo, no EJA, né? Então, é um jovem adulto, né? É EJA, né? Jovem adulto, ele é um jovem adulto. E a gente continua se referindo como os meninos, as crianças. Não é. É um adolescente, tem 17 anos, está cheio de hormônio. Aí você coloca numa turma com crianças de 9 anos, 11 anos, aí fala assim, gente, como essas pessoas têm uma sexualidade super exacerbada, né? Eu falei, gente, quem com 17 anos não está com um hormônio lá pelas... E aí é isso, né? Então essas são questões que a gente tem que começar a pensar quando a gente está falando também de escola, porque às vezes a criança ou um jovem adulto está dentro de uma escola, não está junto com jovens adultos, que não tem, aí não tem os pares dele, para ele ir ao cinema, para falar de coisas, eles estão ali falando de bobagens, entendeu? Então ele é um jovem adulto. E aí tem, por exemplo, moradias assistidas. Existem pessoas preocupadas com isso. Então, as pessoas podem morar juntas, né? Como é que a gente vai dar esse tipo de moradia? As pessoas podem trabalhar. A gente tem que falar de iniciativas bacanas, né? Tem uma iniciativa, eu estou aqui de olho no... Cadê meu cronômetro? 10 minutos. A gente tem que falar de iniciativas bacanas. O Ministério Público lançou, ano passado, um projeto, chama-se MP Inclusivo. Os estagiários, e agora é uma resolução, 5% das vagas destinadas a estágio no Ministério Público são destinadas a pessoas com deficiência. Então, se você entrar no Ministério Público, você vai ter todos os tipos de deficiência ali dentro. E essas pessoas estão em faculdades, em universidades, e você tem, por enquanto, a gente ainda não conseguiu, o Para Todos está trabalhando junto com o Ministério Público nesse projeto, a gente ainda não conseguiu, não tem ainda nenhum estagiário com síndrome de Down, mas as outras deficiências estão todas lá, inclusive pessoas dentro do espectro autista. E estão lá. Muito bem, obrigado. E aí a gente vai conversar com supervisores, desempenham suas funções muito bem, fazem as suas coisas muito bem, se relacionam, e aí você conversa com a equipe e você percebe que tem um entrosamento, porque tem uma cultura. Foi feito um trabalho também de como lidar com as pessoas com deficiência, como tratar dessa questão. Então, assim, é bonito de ver, porque assim, é uma maneira de você dar oportunidade. Existem outras empresas que também trabalham, tem muita gente, tem a lei de cotas, a gente tem que falar também sobre essa lei de cotas, né? Então, acho que isso é uma coisa importante para a gente, né? E o tempo todo a gente tem que falar assim, peraí, esse direito é um direito que está garantido, é dever, tem que ter, né? E tem que entrar e tem que ficar, não é tem que entrar. E não tem que cumprir cotas, não tem que... você vem, mas não precisa vir, não. Você está aqui contratado, você recebe e fica em casa. Não. Quando a gente fala aqui, eu estou falando aqui numa casa, né, que está falando de direitos, e está falando de Constituição, e está falando de princípios, o princípio também da dignidade. A dignidade da pessoa humana. Aquela pessoa, ela quer trabalhar. Ela quer morar sozinha. Ela
quer namorar, ela quer casar, como qualquer outra. Então, são pessoas especiais, são pessoas com deficiência. Porque especiais se elas quisessem coisas muito mirabolantes. Elas não querem nada mirabolante, elas querem o que a gente quer, todo mundo quer. Né? É isso. Você quer amigos, você quer um amor, você quer um trabalho bacana, você quer ter satisfação, é isso que você quer. Então, eu acho que são questões que são importantes. E só para finalizar aqui meu parênteses, que ficou enorme, mas, enfim, tem uma Human Rights Watch, em 2018, fez um relatório que eu sugiro que, se vocês não conhecerem, que vocês entrem e conheçam, que eles ficam até morrer. Eles ficam aqui até morrer, visitando justamente essas instituições. Então, são instituições onde as pessoas, eles encontraram situações de pessoas com 70 anos, que estavam nesses lugares, né, nessas instituições, desde 5 anos de idade. Então, elas são institucionalizadas. E ela falou assim, e aquilo ali é uma escola. Não é uma escola. Aquilo ali aquilo ali é um depósito. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente não pensa na nossa escola hoje, né, o que a gente vai ver? Eu não quero mais, a gente tem que cada vez mais pensar nessa questão, né, de pessoas com 70 anos que passaram uma vida inteira ali e não tiveram o direito à educação. É um direito constitucional, todo mundo falou aqui, é um direito humano fundamental, né? Está na ONU, está na Convenção, na Declaração de Salamanca, é um direito que a pessoa tem, a pessoa humana. Então, e o direito de aprender. Ela ficou ali e ela fica ali fazendo os rabiscos. O que ela aprendeu? Ela tem direito de aprender. E cada um tem o direito de aprender dentro das suas possibilidades e com as suas capacidades. Tá? Então, para terminar, eu vou usar aqui os meus últimos minutos, eu juro, meus últimos 5 minutos, para fazer uma apresentação relâmpago. Vocês vão ver, The Flash. Eu gosto de falar de pé. Posso? Alguém pode me ajudar aqui? Para o cronômetro, por favor. Não pode, não pode. O tempo não para. Olha aqui, a gente vai falar. Olha, minha formação. Eu preciso do microfone por causa da gravação. Precisa, então já é. Não, pronto. Não tem um microfone sem fio. Eu esqueço disso. Então, Bom, gente, então, posso falar em pé? Cadê o minha aula? Bom, a primeira coisa, né, a palestra, o meu tema era autismo e inclusão escolar, mas eu falei, né, não saí muito do meu tema. Bom, enfim, o que a gente fala? A primeira coisa é que a gente não tem que falar de autismo, a gente está falando de autismos, são vários, você tem um espectro. Então, é como se a gente, comparando com o azul, a gente tivesse desde o azul bebê até um azul quase preto. Então, é um guarda-chuva. Isso é muito diferente, porque às vezes as pessoas falam: o meu filho autista, ou tinha 5. Outro dia uma professora falou: tinham 2 crianças autistas. Como é que eu faço para incluir? Eu não conheço as crianças, né? Então eu não posso dizer como é que você faz para incluir, né? Eu falo, por quê? Porque cada um vai ter uma particularidade. Você falou ali, saem 5, os 5 dentro do mesmo CID, sei lá, e acabou, cada um diferente do outro. Bom, enfim, então aí, né, a educação é um direito humano fundamental. Todo mundo falou sobre isso, então vou passar rápido, né? Tá lá na Constituição. E eu poderia falar aqui de dicas. É importante a gente falar sobre atenção para comorbidades, o que é TEA e o que não é.
né? Às vezes, aquilo ali é um transtorno de ansiedade, alguma outra questão que a criança tem que não é especificamente uma característica, uma condição dela dentro do espectro. A gente poderia falar de objetos autísticos, enfim, eu poderia trazer uma cartilha aqui, mas adianta trazer cartilha para alguma coisa que é tão diferente e é tão particular? Não. E aí eu pensei, bom, vamos pensar, se a gente não pode fazer uma cartilha com todas as dicas, faça isso, faça aquilo, o que a gente tem que falar? A gente tem que pensar nos princípios, né? Eu estou aqui numa casa que fala de princípios, né? De direito. E os princípios são aqueles que vão informar todo o sistema. Quais são os princípios aqui? O que a gente pode usar? Né? Se a gente não tem uma lei, né, que possa regulamentar tudo, e se a gente vai para o princípio, vai para cima e resolve, entendeu? Porque sempre se resolve no princípio. Tem sempre alguma coisa maior, tem sempre uma lei, tem sempre uma convenção, tem sempre a Constituição. E aí na educação a gente tem que usar a mesma coisa. Então qual é um princípio assim que a gente acha fundamental quando a gente está falando de educação inclusiva? Primeiro, o que é um aluno em situação de inclusão? Opa! Quando tem duas dessas condições, ou material didático adaptado, ou mediador, e tem um plano de desenvolvimento individualizado. Gente, isso é muito importante, porque também é um direito. Toda pessoa com deficiência, toda criança com deficiência tem direito. E aí pode vir aqui no judiciário e falar assim, ó, não estão garantindo não. E aí eu quero o meu. Pede, vocês vão dar, né? Porque é um direito que está garantido, né? Porque é você pegar o currículo e você estabelecer metas para aquela criança. E aquela criança vai ter que cumprir, né? E ela vai de acordo com as capacidades dela. Então, atendimento educacional especializado, a Adriana já falou, na sala de recursos também. É importante que não seja um lugar de exclusão. E aí, o que é esse PDI? Como é que a gente vai montar o PDI? O que é importante, gente? O mais importante de tudo é observar. Então, eu vou passar aqui cenas de um filme, não sei se vocês viram, Como Estrelas na Terra. Quem não viu, eu sugiro que veja. É um filme super legal, de uma criança que tem dislexia. E ela passou a vida inteira em escolas e ninguém nunca tinha descoberto o que ela tinha. Achavam que ela era burra, que era desinteressada. E aí, num determinado momento, um professor... Olha lá como é que está essa criança. Eu queria que vocês observassem esse conjunto aqui de fotos. Olhem o rostinho dela e o do professor. Olha o que vai acontecendo com ela. Essa é a capa. Gente, o que vai acontecendo com ela é isso. Um professor consegue perceber que ela não está respondendo, que está triste numa sala de aula. Você tem alguma coisa acontecendo. E aí descobre essa dislexia. Então, observar é fundamental. Esse é um princípio, né? E isso que vai direcionar o PDI daquela criança. Quando a gente olha uma criança com deficiência, a gente, como eu já disse para vocês, a gente olha normalmente o que ela não consegue fazer, né? Ela não conseguiu contar, ela não consegue do que, ela não faz contato visual, ela não. Vamos olhar o que ela tem? Então, esse é um princípio de acreditar na potência de todo indivíduo. Acreditar que todo mundo tem capacidade. Então, a gente tem que ver o que a criança tem e não o que falta. E aí você tem que observar as competências da criança, o que ela faz, o que ela consegue, o que ela gosta, o que chama atenção. Observar, e essa observação tem que ser muito atenta, né? Porque você tem que observar os detalhes, porque muitas vezes aquela criança pode não ser verbal, mas você pode perceber
uma intencionalidade, uma mudança de olhar, uma mudança no tônus muscular. Então, essa abordagem Pickler, que eu não sei se vocês conhecem, para observação, enfim, uma abordagem que trabalha com crianças de 0 a 3, me ajudou muito nisso, a treinar esse olhar, né? Porque eu vou para uma sala de aula e vejo o que aquela criança gosta. E aí, por que você vai ver o que aquela criança gosta? Né? Para quê? E aí eu vou trazer aqui a sardinha, puxar a sardinha para a psicologia. Freud dizia que os sonhos são a via régia de acesso ao inconsciente. E aí eu vou dizer o seguinte, quando a gente pensa em o que aquela criança sabe, o que aquela criança gosta, o que aquela criança se interessa, qual foi o olhar dela, basta um olhar, a gente percebe como é que a gente vai chegar até aquela criança, como é que a gente vai acessar aquela criança, qual é a chave. Então, na verdade, esse conjunto de observações vai servir para que você perceba como acessar aquela criança. E aí depois no final eu vou dar, se eu conseguir, um exemplo para vocês. Então, por quê, gente? Existem diferentes maneiras de aprender, né? E existem diferentes maneiras de ensinar. E é isso que a gente tem que fazer. O que é importante são os 3 Hs que eu digo, né? Hands, você vai fazer, vivenciar no próprio corpo, né? Experimentar, botar a mão na massa. Head, você pensa sobre aquilo, né? E heart, você tem que ter afeto. Então, eu não acredito numa educação sem afeto. Eu acho que não é possível aprender sem você estar implicado, sem você gostar, sem você... Então, é uma relação que eu acho que não existe. E eu acho que isso tem que estar interligado. Vejam aqui. Isso aí não é uma utopia? Você está falando aí uma utopia. Um professor conhecer todas as crianças, ficar observando, olhar um olhar. Não, é uma utopia? É uma utopia. E daí? Para que servem as utopias? Gente, a utopia serve para a gente continuar a caminhar. Para dizer aonde a gente quer chegar. Né? Então, tem um educador português que eu gosto muito, chama-se Davi Rodrigues. Ele tem um TED que eu também sugiro depois que vocês vejam, porque eu acho muito bacana. Ele disse que fez uma palestra sobre educação inclusiva e ele falou assim, mas espera aí, isso é uma utopia. Ele ficou pensando naquilo, aí ele tem um TED de 17 minutos falando assim, é preciso pensar utopicamente a educação? Sim. Entendeu? Porque isso é onde a gente vai chegar. E aí, eu acho que uma questão que é importante é que a gente tem que se implicar nos processos, né? A pessoa com deficiência, isso não é uma questão só dela, da família dela, dos pais dela, e acabou. É uma questão nossa, de todo mundo, da sociedade. Então, dentro de uma escola, todo mundo é educador, né? Então, todo mundo tem que estar comprometido. E aí, é aquela figura, é todo mundo encaixando uma peça e fazendo a sua parte. A comunidade escolar precisa se implicar nisso. Então, quando tem uma reunião na escola do meu filho dizendo, vamos falar sobre inclusão, e eu digo, não vou falar sobre isso, não preciso porque eu não tenho filho com deficiência, você não, eu vou falar sobre isso porque isso me interessa, entendeu? Por quê? Porque tudo me interessa, tudo que é humano me interessa. E aí eu vou dar um caso concreto de uma escola que a gente verificou que foi feita essa questão justamente da observação. Eu vou mudar aqui um pouco para que essa pessoa não seja identificada, mas enfim, uma menina numa escola e ela adora Star Wars. Então tudo que ela quer ser é Jedi. E aí, tá certo, vai lá, e o que ela faz? Aquela criança já está há 2 anos. Ela hoje, todo mundo conhece. O professor de música, na hora de compor uma música ali, fez uma música sobre Star Wars, né? Ela passou e falou assim, aí falou assim, sua espada de laser. Aí o pai
de uma outra coleguinha passou e falou assim, bate aqui, Darth Vader, não sei o quê. Pá. Aí o outro falou assim, como é que tá? E o Yoda já passou por aí? Então, assim, isso daí, toda a escola está inserida no processo de educação e comprometida com a educação dessa criança. E aí, como é que você vai passar os conteúdos? Desse jeito, né? Então, era uma vez, o Yoda estava não sei aonde, e você vai construindo com ela isso. Então, você vê essa criança circulando dentro da escola, totalmente, eu mudei, não era isso, mas ela foi totalmente caracterizada do personagem que ela gosta. E é isso, e as pessoas todas circulando e ajudando, né? E reconhecendo, e enfim. Então, é possível, sim, né? É isso, passei muito. Não, tá bom. Obrigada.